Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Que você tenha uma ótima terça-feira, essa manhã ensolarada, esse dia que Deus fez. Que você possa se alegrar e se regozijar no Deus que te criou e que tem cuidado da sua vida. Essa manhã eu estava meditando, como já é de costume, né? E tenho colocado aqui algumas reflexões, algumas meditações para a gente pensar, né? E eu estava lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Uma passagem interessante. Veja só, o Evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus, né? E Jesus, quando ele dá início ao seu ministério, após ele ter sido batizado por João, ele vai para o deserto, é tentado, fica 40 dias e 40 noites no deserto, né? Não come nada. E após a saída dele, ele começa a fazer alguns milagres, ensinar algumas coisas. Em determinado momento ele sobe num monte e começa a ensinar. É aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, né? E em uma das passagens, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 20, 21, 22, mais ou menos ali, ele começa a falar algumas coisas para as pessoas que estão ali ao seu redor, né, para a multidão, para os discípulos, né, que estão ali ao seu redor. E ele fala assim que a lei diz, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, ele estará sujeito a julgamento. Ou seja, aquele que se irá, que agir com cólera, com raiva, com ódio do seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aquele que disser ao seu irmão, raca, esse estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Porém, aquele que disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Uau! Veja só, olhando assim de uma forma superficial, parece que Jesus está sendo duro, né, com as pessoas. Aquele que se encolerizar, aquele que fica irado, com ódio, simplesmente se encolerizar, ele não vai fazer mais nada. Ele vai ficar irado, ele vai ficar com ódio, vai ficar com ressentimento ali do seu irmão. Ele vai estar sujeito a julgamento. Esse julgamento é o julgamento humano. Aquele que disser raca na época no aramaico era um insulto, era uma ofensa, era uma provocação que a pessoa fazia ali com o seu irmão. Esse vai estar sujeito ao sinédrio. Ou seja, o que era o sinédrio? Era um julgamento religioso, o julgamento pelos religiosos, pela igreja. E aquele que disser tolo, esse é um tolo, esse é um sem juízo, esse falta inteligência, esse estará sujeito ao fogo do inferno. Meu Deus! O que será que Jesus está querendo ensinar para nós com essa passagem? Veja só, sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele começa falando assim, aquele não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. E depois ele começa a falar sobre encolerizar, sobre um insulto e sobre chamar uma pessoa de tola, de sem juízo, de boba. Jesus está querendo nos ensinar que nós devemos prestar atenção em pecados que nós chamamos de pecados simples. Muitas vezes nós estamos preocupados com os pecados macros. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cometerás homicídio. Tudo isso tem muitas pessoas que não estão praticando.
Mas e os pecados micros? Às vezes estamos fugindo e não praticando os, entre aspas, humanamente falando, é lógico, porque para Deus não há acepção de pecados. Pecado é pecado, mas humanamente falando, às vezes estamos fugindo daqueles pecados que nós consideramos macros, mas estamos praticando os pecados micros. Tolo. O que é chamar uma pessoa de tola? É uma coisa simples, mas ainda assim é ofensiva. E Jesus está falando, cuidado com os pequenos pecados. São esses que vão derrubar vocês. Cuidado que com a prática desses, que talvez ninguém esteja vendo, talvez sejam pecados internos. Talvez sejam pecados que estão enraizados nos nossos corações. Esses podem nos levar para o fogo do inferno. Jesus está dizendo que as pequenas, da mesma forma que nós devemos nos preocupar e nos afastar das grandes coisas que nos derrubam, devemos tomar cuidado e vigiar com relação às pequenas coisas. São pecados internos que às vezes não são exteriorizados. Ninguém vê, mas está ali, guardado no meu e no seu coração. E é interessante que existe um texto também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, né? Verso 19 e 20 ali. Em determinado momento, Jesus ensinando, e ele fala assim, veja só, é do coração do homem que procede uma série de situações. Às vezes nós estamos transferindo as nossas culpas, as nossas mazelas para pessoas e às vezes até para o diabo. Mas o texto fala assim, é do coração do homem que procede os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, o furto, o falso testemunho, a pornografia, a blasfêmia. Isso tudo procede do coração do homem. Isso tudo procede do coração do homem porque o homem é um homem caído por conta do pecado original lá em Adão. E temos uma natureza humana totalmente pecaminosa e dos nossos corações procedem todos esses maus desígnios. E se o nosso coração não estiver alinhado com Deus, cheio da presença de Deus, nós vamos continuar com essas mazelas, esses pecados enraizados nos nossos corações. E é isso que Jesus está ensinando. Cuide para não praticar esses pecados escandalosos, esses macros pecados, mas cuide e vigie também, para que esses micros pecados não derrubem você e não lance você no fogo do inferno. É isso que Jesus quer nos ensinar. Vigilância constante. Cuidado. Existe um texto também que está lá em Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão, no capítulo 2, verso 15. Ele diz assim, apanhai as raposas, as pequenas raposas, porque são elas que destroem as vinhas que estão florescendo. Ou seja, não são as grandes raposas, não são os grandes pecados, são as pequenas raposas que ninguém vê, que talvez não esteja aparecendo para ninguém, talvez esteja no escondido. E essas raposinhas estão destruindo as vinhas. Vinhas fala de alegria. Vinha era onde eram cultivadas as uvas. E a uva que fabricava-se o vinho era uma simbologia de alegria, de prosperidade. E às vezes esses pequenos pecados, essas pequenas raposinhas estão destruindo a alegria, a prosperidade, a paz de muitas pessoas e de muitas famílias. É isso que Jesus está ensinando. Cuidado. Afaste-se dos erros que são considerados erros capitais. Os pecados grandes, humanamente falando, eu digo de novo, os pecados grandes aos nossos olhos. Mas cuidado também com aqueles pequenos, aqueles que ninguém está vendo, mas que ainda assim está enraizado no nosso coração. Nós podemos e vamos conseguir esconder
muitas coisas de muitas pessoas. Mas nada, nada, nada nós vamos conseguir esconder de Deus. Tudo está patente aos olhos daquele que criou todas as coisas e que formou a mim e a você. Que você possa estar vigilante. Como está a sua vida? Você está fugindo de pecados macros? Está se esquecendo de vigiar com relação àquelas coisas pequenas? Que nós venhamos a pensar e refletir como está a nossa vida. Se a nossa vida está alinhada com aquilo que Deus tem para nós, ou se nós estamos tentando enganar a Deus e na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Que você tenha uma ótima terça-feira, debaixo da graça, da direção do nosso Deus, e que a sua família seja abençoada. Um abraço e até mais.